Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Meu nome é Enio Sombra, eu sou biólogo, sou consultor ambiental, sou professor de biologia, sou licenciado e bacharel em ciências biológicas e sou aluno do curso de mestrado do curso de Ciências Marinhas Tropicais da Universidade Federal do Ceará. Atualmente eu sou conselheiro do Conselho Regional de Biologia da 5ª Região e aí como conselheiro eu ocupo as cadeiras do Conselho Gestor do Parque do Cocó, aqui em Fortaleza, no Ceará. Sou membro do Conselho Gestor do grupo de trabalho que elabora o Plano de Educação Ambiental de Fortaleza e faço parte também, sou membro também, ainda ocupando a cadeira do CRBio, sou membro do Conselho Estadual do Meio Ambiente e do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Parabéns a todos e todas que estão aqui, que se estão aqui é porque estão querendo aprender mais e conhecimento nunca é demais, né? Então, nosso curso, ele fala aqui sobre as coisas, né? Essa minha parte, ela vai falar sobre os fundamentos das coisas vivas da Terra. Então, para a gente entender aqui, né, o que é vida, como ela surgiu, como ela se diversificou, como sentir a vida, como ver, como cuidar e qual a importância da vida para a gente, né? Nós, enquanto seres vivos, né, precisamos entender realmente disso. Porque atualmente parece que nem todo mundo sabe a importância da vida, né? Então, para a gente começar, vamos falar aqui um pouquinho sobre a origem de tudo. O início, como foi que tudo começou? Então, a teoria mais aceita atualmente para explicar como o nosso universo foi formado é a teoria do Big Bang. Essa teoria, na verdade, ela se baseia em um fato fundamental. A observação de que as galáxias estão se afastando, né? Então, os astrônomos, percebendo que elas estão se afastando, eles imaginaram o seguinte: se a gente voltasse no tempo, será que todas as galáxias estariam num ponto só? Né? A resposta é sim, e aí eles fizeram um cálculo, né, estimando o nível de afastamento, né, o padrão de afastamento, fizeram um cálculo reverso e chegaram ali no ponto onde toda a matéria, toda a energia, todas as leis do universo, as leis da física estavam ali concentradas num ponto só. E aí, por um motivo ainda não conhecido, elas se expandiram violentamente, espalhando tudo que nós conhecemos, né, pelo nada. E aí o tempo começou e começaram todas as leis da física a serem, né, aplicadas. Então, essa é a teoria do Big Bang, né, que vai explicar aí a origem do nosso universo. E aí, esse universo, né, em expansão, como foi que as galáxias, o nosso sistema solar, o nosso planeta, a Terra, como foi que eles se formaram? Quando você tem aquela expansão, né, em larga escala, numa velocidade mais alta do que a velocidade da luz, a temperaturas altíssimas, você não consegue formar nem a matéria. Mas com o passar dos milhões de anos, você teve ali o resfriamento desse material e aí os átomos começaram a se formar, você vai ter ali outras substâncias se formando e a gravidade ela começou a atuar também. Na época a gravidade nem existia. Então a gravidade ela começou a atuar e começou a colidir ali, né? As massas foram se formando ali, foram colidindo, se agrupando, formando ali, né, as nebulosas. E aí você vai ter aqui essas nebulosas que vão se formando com a ação da gravidade. Essa gravidade puxando esses corpos para si vai aumentando a pressão em alguns pontos por conta de alguns materiais como hidrogênio e hélio. Você vai ter ali essa pressão causando a fusão de átomos de hidrogênio para formar hélio e aí você tem as estrelas se acendendo, né? Ao mesmo tempo que o nosso Sol se formou, há mais ou menos uns 4,6 bilhões de anos, a gente tem a formação da nossa Terra também, do nosso planeta, né? E aí como é que as galáxias se formam, como é que os sistemas solares se formam? Você vai ter ali aquela nebulosa, aquela nuvem de poeira cósmica que pela gravidade ela vai se aglomerando cada vez mais, vai formando ali uma estrela que vai com a sua gravidade puxando os outros corpos celestes que vão ali se ajustando também para formar os planetas, né? E aí a gente tem a formação do nosso sistema solar. Como é que era a Terra primitiva? Nosso planeta, ele era uma bola de lava incandescente. Você tinha ali aquela pressão, né, que aumentava a temperatura e aí vários corpos celestes colidindo contra a Terra, vários asteroides, né? Então eu tenho ali aquele aumento da massa da Terra gradual e todo o impacto de asteroide ele causava ali também um aumento da temperatura. Então a Terra passou muito tempo sendo uma bola de lava incandescente girando ali na órbita do Sol, né? Você vai ter ali essa possibilidade, né, de acúmulo de materiais, ela sendo gradual. Por exemplo, toda a água do nosso planeta ela veio de asteroides. E aí você tem essa água
pela temperatura elevadíssima do planeta, ela evaporava imediatamente. Então, quando ela evaporava, você imagina toda a água do nosso planeta, inclusive a água que está dentro da gente, formando uma nuvem gigantesca, né, na nossa atmosfera, e a gravidade não deixando essa nuvem de água, né, se dissipar para o espaço. Então, ela condensava, chovia e quilômetros antes dela atingir o solo, ela já evaporava e subia de novo. Então isso passou dezenas de milhares de anos acontecendo, então chuvas fortíssimas, né, com tempestades elétricas muito fortes, moldaram ali a nossa superfície, a superfície do nosso planeta. Quando realmente esfriou, quando finalmente conseguiu esfriar e a água conseguiu ficar acumulada, né, boa parte dela no que hoje é o nosso oceano, você tem ali aquelas condições para a formação da vida, né? Então você tem ali vários estudos e vários experimentos que comprovam que as condições da Terra primitiva permitiam que aqueles tijolos construtores da vida fossem se reorganizando. Então, altas temperaturas, o que é temperatura? Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas. Então, quanto maior a temperatura, mais as moléculas se agitam. Elas vão se agitando, vão se reorganizando, e aí junto com radiação cósmica, junto com as tempestades elétricas, todos esses fatores corroboraram para que a matéria inorgânica se organizasse para formar, né, o esboço da vida, né? Então, você vai ter aí essa vida que surgiu, né, essas primeiras moléculas que foram se organizando e começaram a se replicar, que é a primeira característica de um ser vivo. Você vai ter ali a vida surgindo a partir desse momento. E aí, quando a vida surgiu, a gente teve ali um caminho muito longo, né, a percorrer, mais ou menos 1 bilhão de anos, e aí quando a vida surgiu, ela trouxe várias transformações. Gradualmente você vai ter ali os eventos acontecendo, até que a gente chegou num evento fundamental para a gente conhecer o nosso planeta como ele é hoje, que é a fotossíntese. Então, na fotossíntese você vai ter ali, uma das principais consequências da fotossíntese é a liberação do oxigênio. Logo na primeira etapa da fotossíntese. Então, quando esse oxigênio foi liberado, ele foi se acumulando gradualmente na atmosfera, e aí as transformações que ele causou foram tamanhas que até a cor do mar e a cor do céu mudaram. Nosso mar, nosso oceano e o nosso céu eram totalmente verdes pelo excesso de enxofre que a gente tinha aqui. Mas o excesso de oxigênio, ele transformou tanto o mar, tanto a cor do mar quanto a cor do nosso céu. E aí você vai ter ali outras transformações, por exemplo, que outras mudanças o oxigênio trouxe para a gente. A quantidade de oxigênio na atmosfera permitiu que processos como a respiração celular também surgissem. E aí com isso a gente teve a degradação, a oxidação completa da glicose, com liberação de uma quantidade enorme de moléculas de ATP, de energia, que possibilitaram que a vida se desenvolvesse, se diversificasse cada vez mais. Essa energia de sobra permitiu que a gente tivesse uma maior diversidade ali, né, dos processos de formação de novos seres vivos, e a evolução foi a galope ali, né, começar a mudar cada vez mais e transformar o nosso ambiente, né? A gente tem aqui uma imagem do que seriam os primeiros grupos de seres fotossintetizantes que formam os chamados estromatólitos, que começaram a liberar aí o oxigênio na nossa atmosfera. Se a gente retroceder aqui, né, na vida, né, só, e aí não vamos mais falar de retrocesso das galáxias, só dos seres vivos, acompanhando a linhagem do material genético, a linhagem genética de todos nós, a gente chega no último ancestral comum universal, né, a siglazinha LUCA. Então, o que é LUCA e qual é a importância dele para a gente? O LUCA, como eu acabei de falar, é a sigla em inglês para o último ancestral comum universal, né, de todos nós. E aí ele foi descoberto aqui, essa ideia, né, ela foi lançada em 2016 com um artigo publicado com um retrato ali genético, né, de um retorno ali de toda a nossa linhagem. E aí, se você analisar, todos os seres vivos do planeta, eles têm um código genético baseado em DNA. Então, o nosso DNA ele é universal. O mesmo DNA, a mesma molécula que vai trazer a informação genética de uma bactéria, traz também de um protozoário, traz de uma alga, de uma planta, de um fungo, e nossa também, nós animais. Então, você vai ter ali que essa similaridade, ela é uma prova de que todos nós descendemos de um ancestral comum. E aí, eu estou trazendo aqui para vocês, né, um esquema de uma árvore genealógica, onde mostra que
esse último ancestral comum que originou aqui, né, o domínio bactéria, o domínio árquea, e aí depois surgiu lá na frente, né, o domínio eucária, que é o nosso domínio, mas todos nós temos esse último ancestral comum, né, que é o Luca. E aí a importância do Luca também vem para o próprio darwinismo. O que é o darwinismo? É aquela corrente ideológica que vai falar ali sobre as ideias do Charles Darwin, né? Então, Charles Darwin, que foi provavelmente o maior biólogo de todos, né? O maior cientista natural de todos os tempos, que trouxe a ideia da evolução por seleção natural. Então, o Darwin, ele dizia, né, quais são as duas premissas principais do pensamento darwinista. As principais premissas do pensamento darwinista são as seguintes: todos nós surgimos de um ancestral comum, né? E aí a gente descobriu aqui o Luca, e essa imagem que a gente tem aí é exatamente o borrãozinho do Darwin, onde ele diz assim, eu acho, né, eu acho que o quê? Eu acho que, aí tem aqui o número 1, e ele vai puxando esse que é o esboço da primeira árvore filogenética que se tem notícia, né? Então ele vai puxando ali, então, o passar do tempo, você vai ter ali a descendência com modificação. Então todos nós descendemos de um ancestral comum que foi migrando para outros ambientes, foi sofrendo pressões seletivas diferentes e essas pressões seletivas foram selecionando essa ou aquela característica que foi originando a nossa biodiversidade atual, foi originando seres vivos diferentes. Mas todos nós trazemos ali um ancestral comum e a biologia molecular, né, como eu acabei de falar para vocês, ela trouxe ali esse último ancestral comum universal para provar que o Darwin, lá no século XIX, já estava certo com o que ele dizia. Aqui eu tenho uma imagem aqui, né, da estrutura óssea, né, do braço de um humano e da asa de um morcego. A gente consegue ver aqui uma semelhança gigantesca, né? Mas isso prova o quê? Que nós e morcegos, que somos mamíferos placentários, temos um ancestral comum que ele foi migrando para ambientes diferentes e, por pressões seletivas diferentes, ele originou estruturas diferentes, né? Então, é mais uma prova aí da evolução do Darwin. Mas o Darwin não soube explicar, por exemplo, a origem da biodiversidade. Ele não sabia explicar porque a seleção natural vai atuar exatamente nas diferenças dos organismos. Eu e você e todos nós somos diferentes, apesar de sermos da mesma espécie. Mas de onde vêm essas diferenças? As diferenças vêm exatamente das mutações que criam características novas e da recombinação, que distribui essas características no ambiente. Então, quando uma mutação traz uma característica nova e a recombinação gênica, ela vai distribuir essa característica no ambiente, a seleção natural vai escolher aquela característica para compor essa ou aquela espécie, a depender do ambiente onde elas estão. Então, isso vai trazer a biodiversidade, certo? Falando em biodiversidade, a gente dá um salto aqui para chegar, por exemplo, nos biomas. Né? Então, o que são biomas? Biomas são grandes extensões territoriais que têm semelhanças ali de solo, clima, relevo, né, geomorfologia. E essas semelhanças nos aspectos físicos, elas atraem, por exemplo, um determinado tipo de vegetação e esse tipo de vegetação vai atrair um determinado tipo de fauna. E aí você vai ter que esses fatores juntos formam o bioma, ok? Então, quais são os fatores físicos que interferem aqui no bioma? Por exemplo, aqui a gente tem a insolação, ou seja, a quantidade de energia solar que um determinado ambiente vai receber. O nosso planeta ele tem uma inclinação, mas a gente consegue perceber aqui nessa imagem que você tem aqui, quanto mais próximo aqui da linha do Equador, mais incisiva vai ser a radiação solar. Então, por isso que a região tropical, a região que pega ali o Equador, né, Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, ela vai ser aquela região que recebe uma maior quantidade luminosa. E aí, como o principal fator autotrófico do nosso planeta é a fotossíntese, a produção de energia, né, a produção de matéria, a partir da energia do Sol, então a região que recebe mais luz, obviamente vai ser a região que vai ter a maior quantidade de biomassa e quantidade de diversidade no planeta. E aí a gente pega aqui essa região tropical que tem as florestas tropicais, como a floresta amazônica. No oceano também não é diferente, né? Você vai ter ali também aquela região com a maior biodiversidade. Então, essa insolação ela vai ser um fator primordial para a formação dos biomas. Outro fator que nós temos é a circulação de energia na atmosfera. Então, se você vai ter aqui aquela energia que ela atinge, como a imagem está mostrando aí, né, a região equatorial, e de lá ela dissipa
para outras regiões do planeta, você vai ter ali essa energia se dissipando, né? Ela sendo levada para as regiões, né? Para os polos ali do planeta, Polo Norte e Polo Sul, e de lá ela vai também permitindo que essa energia seja utilizada pelos seres vivos desse local, né? As correntes oceânicas, elas estão ali também para distribuir essa matéria, essa energia. Então, se você tem um planeta girando ali, né, numa velocidade de mais ou menos 1.600 km por hora, você tem o relevo do oceano mais ou menos constante, né? As modificações são mínimas. Então, você tem correntes oceânicas também constantes. Então, essas correntes oceânicas, elas vão exatamente servir para levar nutrientes, levar energia, e aí você vai ter os organismos, né, os ecossistemas aquáticos, os biomas ali, né, o bioma, né, do oceano, ele já adaptado a esse ou aquele tipo de nutriente que vem dessa ou daquela corrente, né, marítima. Por fim, não menos importante, a gente tem aqui as camadas do solo, né, que vão formar aqui o nosso solo, que é um outro fator preponderante para o tipo de biomas. Por exemplo, se você tem um ambiente com um solo profundo, né? O que seria um ambiente com solo profundo? Você vai ter ali uma rocha matriz, que é a rocha formadora do solo, né? O solo vai se formando por processos de intemperismo dessa rocha matriz. Se esse solo é profundo, a rocha matriz está lá embaixo e eu tenho várias camadas de solo ali em cima. Já se você tem, como por exemplo na Caatinga, um solo mais raso, onde a rocha matriz ela vai aflorando ali, você vai ter um ambiente diferenciado. Então, por exemplo, em solos profundos eu posso ter árvores maiores, porque as raízes podem se infiltrar mais, podem penetrar mais no solo para poder dar sustentação ali para a copa das árvores. Já em ambientes onde o solo é raso, eu não posso ter essa constituição arbórea muito significativa, porque eu não consigo colocar plantas muito grandes, árvores muito grandes, um extrato arbóreo muito grande nesses ambientes, porque o solo não suporta, tá certo? E aí, por conta de todos esses fatores, aqui no Brasil nós temos os biomas, né, os ambientes de floresta amazônica, nós temos aqui o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Pampa e o Pantanal. Todos eles, né, com suas particularidades. Então você vai ter ali, por exemplo, floresta amazônica e Mata Atlântica. São similares, né, elas têm ali uma similaridade com floresta tropical, né, são parecidas, mas são distintas. Você tem a Caatinga e o Cerrado, que também tem similaridades, mas também são distintos. Então, cada um com as suas características. E isso corroborando para a biodiversidade do nosso planeta. Os humanos, como sempre, têm ações que vão interferir ali no ambiente. Inclusive, a nossa principal característica não é nos adaptarmos ao ambiente, é transformar o ambiente para que ele se adapte às nossas necessidades. Então, problemas como desmatamento, que podem levar até uma desertificação do solo, poluição, caça ilegal, tráfico de animais, introdução de espécies exóticas, né, que é um problema seríssimo. Então, tudo isso afeta os biomas e, obviamente, vai afetar a nós também. Como a gente pode ver as coisas vivas? A primeira parte dessa apresentação, na primeira parte, eu estava mostrando para vocês como nós somos associados e fazemos parte de algo maior. Provavelmente a pior coisa que aconteceu para a humanidade foi o termo o homem e a natureza. O homem é natureza. Natureza também é o homem. Então não há essa distinção, ou pelo menos não pode haver essa distinção. Quando nós começamos a utilizar esse termo, homem e natureza, como agentes separados, como entes separados, a gente criou uma grande problemática para nós mesmos. Porque a natureza somos nós. A gente acabou de ver ali que todos os seres vivos do mundo, do planeta que existem hoje, e até os que já existiram, os extintos, todos nós temos um ancestral comum. A gente viu também aqui que o universo, toda a matéria do universo, do nosso sistema solar, ela veio também de um mesmo evento. Então estamos todos conectados. Então, como é que a gente pode ver, por exemplo, numa cidade grande, como é que você poderia ver uma área altamente urbanizada, como é que você pode ver as coisas vivas, digamos assim? A gente pensa que coisa viva, né, a natureza, como o pessoal fala, separado dos seres humanos, ela é algo como uma floresta ou algo bem exuberante, alguma coisa nesse sentido que você poderia, né, só com uma viagem muito longa ou num local específico, poderia contemplar. A natureza, ela está, por exemplo, no nascer e no pôr do sol. Naquela árvorezinha que está ali sozinha no canteiro central de uma grande avenida, de uma grande cidade.
ela está naquela formiguinha que está ali andando na cozinha da sua casa, levando um grãozinho de açúcar. Então, a natureza está em tudo. É só a gente saber observar, a gente saber ver o canto dos pássaros, né? o balançar das folhas em épocas de vento, por exemplo. Então você vai ter ali aquelas flores que vão florando na primavera. Então tudo isso, né? Se a gente parar, se a gente desacelerar, nossa vida é realmente muito corrida, nosso dia a dia, né? É muito intenso, mas procure desacelerar. Existem vários estudos que comprovam que só o fato de você estar perto de um ambiente com árvores, por exemplo, e de você ouvir o canto dos pássaros, você já consegue relaxar, você já não precisa mais, né, tomar remédios para ansiedade, você reduz bastante o nível de cortisol, então você já vai ter ali uma vantagem enorme só em estar perto e admirando, né, a natureza. Como sentir essas coisas? Por exemplo, parar ali, eu estou na corrida do dia a dia e tal, acabou o expediente. Vá na praia se você mora numa cidade litorânea, vá no parque se você tem ali um parque na sua cidade ou uma praça, dê um tempinho, observe, e aí só observe, só sinta aquilo dali, ouça o canto dos pássaros. Isso é fundamental nos dias de hoje para a gente ter a nossa saúde, inclusive mental. A saúde física e mental estão interligadas, então se nossa cabeça não funciona bem, o nosso corpo vai sentir as consequências, né? Então a gente tem que ter esse momento também de sentir a natureza, né? Onde estão essas coisas vivas? Em todo lugar. Como eu acabei de dizer para vocês, a gente vai ter isso em todo lugar que a gente for. Então não vamos falar mais homem e natureza, porque nós somos um só, nós fazemos parte de um todo, e aí para a gente saber onde está, basta a gente olhar ao nosso redor, né, com uma sensibilidade, né, um pouco maior. Como é que a gente pode se educar para essas coisas vivas da Terra? A educação ambiental ela é fundamental nesse sentido, mas o que é educação ambiental? Você precisa se educar para essas coisas vivas da Terra, você precisa entender o que é que elas são, você precisa entender os serviços ecossistêmicos que elas prestam. Por exemplo, alguém pode perguntar, qual a função de uma duna? As dunas elas servem como um repositório, né, de lençóis freáticos, então a água que cai ali naquela areia da duna, primeiro ela vai sendo limpa, né? E aí lembre dos filtros de barro que os nossos avós tinham, né? Aqueles filtros de barro servem para quê? A água passa por aquele barro ali, ela vai sendo limpa porque aqueles sais minerais do barro vão puxando as impurezas e a água sai limpa. É isso que as dunas fazem. Elas impedem, por exemplo, que haja uma enchente na sua cidade, porque aquela água ela vai ser absorvida pela areia da duna e vai reabastecer o lençol freático. A importância de uma cidade arborizada. Se você tem ali qualquer outro ambiente, inclusive nós, se a luz do sol chegar em mim, ela vai chegar em mim e vai ser refletida. Então eu posso funcionar como sendo uma ilha de calor, digamos assim. Qualquer corpo, qualquer matéria, ela vai receber aquela radiação luminosa e ela vai refletir parte dela, com exceção das árvores. As árvores elas vão receber aquela energia luminosa e pelo próprio conceito de fotossíntese, elas vão exatamente absorver a energia luminosa do sol para produzir a sua biomassa, para produzir ali aquele seu alimento. Alimento esse que vai alimentar tanto nós quanto outros animais e nós vamos nos alimentar desses animais também. Então são a base da cadeia alimentar, certo? Então entender esse processo, entender a utilidade, né, desses organismos para a gente, entender os serviços ecossistêmicos que eles prestam para a gente é fundamental para que a gente consiga entender a utilidade, né, o porquê de se preservar e o porquê de cuidar da vida. Espero que todos vocês tenham tido uma excelente aula. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Até mais!